Olá. A decisão sobre a proposta de emenda à Constituição, que torna obrigatório o voto impresso nas eleições, será do plenário da Câmara. Segundo o presidente Arthur Lira, a proposta é polêmica e tem dividido o país. Por essa razão, ele considera necessária a análise dos 513 deputados para uma definição. A PEC já tinha sido rejeitada na comissão especial e alguns parlamentares criticam a mudança na apuração dos votos nas eleições, que por 25 anos são pela urna eletrônica. Nós vamos conversar sobre o tema nesta edição do Palavra Aberta, com a vice-líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui com vocês no Palavra Aberta. Deputada, eu queria primeiro a sua avaliação sobre essa proposta que está em tramitação, foi aprovada na comissão especial e seria arquivada se não fosse levada ao plenário. Qual a sua avaliação? Olha, Regina, eu quero dizer que é a primeira vez que eu vejo que uma proposta é amplamente rejeitada numa comissão especial e o presidente puxa para plenário. Nunca vi na história que eu estou aqui na Câmara dos Deputados, mas com deputados mais antigos também me disseram que nunca aconteceu durante suas legislaturas, porque a comissão especial é o espaço de análise técnica e, evidentemente, política também, e por 2 vezes a proposta foi amplamente rejeitada, numa por 23 votos a 12, noutra por 22 votos a 2, com sugestão de arquivamento. Esse foi o último relatório do deputado Raul Henri. Quero te dizer que uma coisa seria um debate sobre a necessidade de ampliar o controle social e os mecanismos de auditagem, de auditoria do sistema eletrônico. Embora eles existam, é um debate válido que a sociedade tem o direito de fazer, mas o que nós temos aqui é uma proposta estapafúrdia, que previa a volta do voto impresso em todas as salas eleitorais do Brasil. E quem viveu as eleições com voto manual sabe que no voto manual, sim, tinha muita fraude, e 1 semana, às vezes, para a contagem dos votos. Isso do ponto de vista técnico, né, que seria uma proposta ridícula, né? O voto seria impresso e poderia ter auditoria em cada uma das milhares de salas de eleição do Brasil. Então, enfim. Mas além da proposta ser um retrocesso do ponto de vista do quanto a sociedade avançou tecnologicamente mesmo, né? Porque desde que a urna eletrônica entrou, os resultados saem rápido, não tem nenhum indício de fraude, né, nesses 25 anos de urna eletrônica que tu cistavas, né? Mas, além disso, tem um debate político de um governo que está amplamente rejeitado pelo povo e de um cidadão da extrema-direita, como é o Jair Bolsonaro, que tenta criar uma narrativa, uma cortina de fumaça para alimentar uma base translocada de extrema-direita, minoritária, mas muito barulhenta e muito violenta, né? E o que nós vimos, como, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, que também tinha um presidente de extrema-direita e perdeu as eleições no voto, foi, inclusive, a invasão do Capitólio como este discurso levado a cabo, esse discurso da extrema-direita, esse discurso golpista, esse discurso que ameaça as liberdades democráticas. E não sou eu, Fernanda Melchiona, que digo que o Bolsonaro ameaça as liberdades democráticas, ele disse que tem que sair do quadradinho da Constituição. A gente sabe que ele perdeu muita força social, né? Inclusive o cercadinho está cada vez mais diminuto. Essas motociatas, essas passeatas minúsculas que eles fazem para promover a pauta da extrema-direita. Mas, de qualquer maneira, isso não justifica o presidente Arthur Lira ter dado sobrevida a um projeto estapafúrdio, que deveria ter sido enterrado na comissão especial, como acontece, via de regra, na Câmara dos Deputados. Agora, deputada, já tem uma proposta desde 2015 que está no Senado, que ainda não foi votada. Ainda assim, essa proposta, se ela for aprovada na Câmara, ela ainda tem que passar pelo Senado. Existe realmente chances de o plenário aprovar aqui na Câmara? Eu acho que não, espero que não, né? Depois de todo esse discurso golpista, de ameaça às liberdades democráticas, de ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, eu vejo que a Câmara se apequenaria muito se desse guarida para um discurso golpista e delirante da extrema-direita bolsonarista. Outra coisa é a gente buscar mecanismos para ampliação da auditoria e do controle social sobre o processo político na eleição e também depois da eleição, né, Regina? Porque o sistema político brasileiro é muito apodrecido, só que o Bolsonaro é o que tem de mais podre do sistema político, com violência, com repressão, com ameaça às liberdades democráticas.
Se o Arthur Lira quisesse, de fato, pautar algo que é apelo social, deveria pautar o impeachment. Ele está sentado em 130 pedidos de impeachment. Não tem lucidez, não tem lógica esse discurso que ele fez. Eu acompanhei atentamente o pronunciamento. Ele disse, a única parte do pronunciamento que eu concordo, que esse discurso do voto impresso já tinha sido longe demais, e anuncia a votação em plenário na Câmara dos Deputados. É ridículo, se já foi longe demais, e foi mesmo, quem sabe vamos discutir o que é urgente para o Brasil, ampliação do auxílio emergencial, redução dos combustíveis, do valor dos combustíveis, o impeachment do Bolsonaro, a defesa do sistema público de saúde, a criação de empregos, mas não, o que nós vemos é uma agenda econômica antipovo implementada pelo Bolsonaro, que tem estabilidade, que tem apoio, infelizmente, na Câmara dos Deputados. Agora, lamentavelmente, esse debate vai a plenário, eu espero e lutarei, o pessoal também, para que seja rejeitado em plenário também. E agora uma última pergunta, a senhora acredita que se vier a ser aprovada, que consequências pode ter para as próximas eleições? Olha, a proposta, como estava, teria uma consequência pesada. Primeiro, a possibilidade de fim do sigilo do voto, à medida que cada voto é impresso e que tu tem, né, enfim, a possibilidade, inclusive, de facilitar o controle das milícias e até da compra de votos sobre o processo eleitoral. Isso antes, né, e durante a eleição. E depois da eleição, uma situação de exigência de contagem de votos em cada uma das milhares de urnas do Brasil, que demoraria 7 a 8 dias para ser contabilizado o resultado. E aí sim, né, Regina, muita fraude poderia acontecer, porque todos os relatos que nós temos é que antes da urna eletrônica tinha muitos relatos de fraude, de mapa que não batia com o resultado que saía da urna. Então, aí sim, eu vejo que nós teríamos mais perigo. E vejo uma tentativa do Bolsonaro de polarizar esse debate, porque, antevendo sua derrota eleitoral em 2022, quer criar uma narrativa para não legitimar o resultado eleitoral. Claro que eu seguirei lutando, e o pessoal também, pelo impeachment ainda em 2021, porque enquanto ele segue, o nosso povo segue morrendo, segue sangrando, segue com fome, né? Este governo é um governo criminoso, precisa ser parado. Mas, independentemente disso, né, o que ele quer é criar essa narrativa para deslegitimar o processo eleitoral. Se for aprovado na Câmara, teria que ir a Senado, mas eu acredito que não será e lutaremos para que não seja. Deputada, muito obrigada por sua participação e esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Obrigada, Regina, um prazer ter estado contigo e com todos os telespectadores que acompanham a Palavra Aberta. Até logo. Eu conversei sobre a proposta de emenda à Constituição que prevê o voto impresso com a líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.